Se o seu testículo sobe demais, às vezes até desaparece da bolsa escrotal, e você não sabe se isso aí é normal ou se precisa tratar, esse vídeo é para você. Eu vou te explicar as 3 principais causas e quando você deve se preocupar com esse problema e quais tratamentos que existem, incluindo um que você provavelmente nunca ouviu falar. Eu sou o Dr. Rossol, urologista especializado em andrologia, e essa é uma queixa mais comum do que você imagina. Muitos homens percebem que o testículo sobe em certas situações, principalmente em dias que está frio, quando o paciente está com ansiedade, às vezes na hora de uma relação, e eles ficam preocupados por que o testículo fica subindo. Na maioria das vezes é uma variação anatômica normal, mas em alguns casos pode causar desconforto, dor e até impactar a autoestima do homem. E o mais importante, isso tem tratamento. Hoje eu vou te explicar a anatomia por trás disso, as causas principais, as opções de tratamento, desde as mais simples até as opções com cirurgia. E se você faz reposição hormonal e notou que o seu testículo está subindo mais do que antes, fica até o final, porque isso tem uma explicação específica e também tem uma solução. Primeiro, vamos entender a anatomia do testículo. Os testículos, eles ficam dentro do escroto, a bolsa escrotal ou bolsa testicular. Cada testículo, ele está conectado ao corpo por uma estrutura chamada cordão espermático, que contém artérias, veias, nervos e também o canal deferente, que é aquele canal por onde passam os espermatozoides. Envolvendo este cordão, existe um músculo chamado cremaster. A função desse músculo, do cremaster, é fazer o testículo subir e descer, isso para regular a temperatura do testículo. Pensa assim, o testículo ele precisa ficar numa temperatura mais baixa que o corpo, cerca de 32 a 34 graus, enquanto que o corpo do homem normalmente ele está em 36, 37 graus. É por isso que os testículos eles ficam sempre do lado de fora, para ficar nessa temperatura um pouco inferior ao corpo humano. O cremaster ele funciona como um termostato, ele é um regulador. Quando está frio, ele contrai e o testículo sobe. Ele fica mais perto do corpo, ele esquenta. Quando está calor, esse músculo ele relaxa, solta e o testículo desce e fica mais longe do corpo. Ele tende a esfriar. E isso é completamente normal. O problema é quando esse músculo ele é hiperativo. Assim como cada pessoa tem panturrilha grossa ou fina, bíceps maior ou menor, o músculo cremaster também ele varia de pessoa para pessoa. Alguns homens têm um cremaster mais grosso, mais espesso, e isso pode provocar mais hiperatividade por ser um músculo maior. Alguns homens têm um cremaster também que ele é mais forte, é um músculo que traciona mais, ele faz mais força. E também tem homens que têm um cremaster mais hiperativo, ou seja, ele contrai demais, com muita frequência, mais seguidamente. Você já ouviu falar em bexiga hiperativa? Aquela pessoa que precisa ir no banheiro toda hora porque a bexiga fica sempre contraindo sem necessidade? O cremaster ele pode fazer a mesma coisa. Ele fica contraindo várias vezes o tempo todo. E o resultado é que com isso o testículo sobe demais. Às vezes até ele entra no canal inguinal e o homem fica com a bolsa praticamente vazia. O testículo some do escroto. Além do cremaster, existe uma outra camada muscular que ela é fina e que envolve todo o escroto, chamado músculo de Dartos. O Dartos também contrai e relaxa conforme a temperatura do corpo. Quando ele contrai, a pele do escroto fica mais enrugada, fica mais apertada. E em alguns homens, o Dartos também é mais espesso e hiperativo. Quando você junta cremaster hiperativo, que puxa o testículo para cima, e Dartos hiperativo, que também contrai a bolsa escrotal, o resultado é uma bolsa testicular bem retraída, com testículos muito altos e às vezes até nem visíveis, nem palpáveis.
Agora que você entende da anatomia do testículo e da bolsa escrotal, vamos aqui às 3 causas principais que eu vejo no consultório. Causa número 1, hiperatividade muscular constitucional. É o que eu acabei de explicar. O homem nasceu com um cremaster e dartos mais espessos e reativos. Não é doença, é uma variação anatômica, mas que pode causar desconforto. Causa número 2, reposição hormonal, terapia de reposição hormonal. Essa é uma causa que muitos homens não conhecem. Quando o homem faz reposição hormonal de testosterona, o eixo hormonal ele é inibido. A hipófise ela para de estimular os testículos e eles podem diminuir de tamanho, e é a chamada atrofia testicular induzida pela reposição hormonal com testosterona. O testículo menor é um testículo mais leve e ele fica mais fácil de subir. Além disso, a testosterona melhora a musculatura em geral, inclusive o cremaster. Então você tem um testículo mais leve, menor, e uma musculatura mais forte. E o resultado é que o testículo pode subir mais. Teve um estudo publicado numa revista chamada Fertility and Sterility de 2013 que demonstrou que a reposição hormonal causa redução do volume testicular em até 50% dos usuários em longo prazo. E como evitar isso? O uso do HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, junto com reposição hormonal, pode ajudar a manter o volume testicular e reduzir essa retração. A terceira causa é a retração após cirurgia. Homens que passaram por cirurgia na região inguinal, como correção de hérnia inguinal, eles podem desenvolver fibroses ou aderências no cordão espermático. E isso pode puxar o testículo para cima de forma fixa, mas não intermitente. Dependendo do grau, pode ser necessário um tratamento cirúrgico para liberar essas aderências do canal inguinal e resolver o problema do paciente. E agora vem a parte que vocês mais querem saber, que é o que fazer quando o testículo sobe. O tratamento ele depende da causa e da gravidade dos sintomas. O tratamento número 1 que eu vou comentar para vocês aqui, que é evitar os gatilhos. Isso nem sempre é possível, mas tem situações, como eu comentei antes, de frio, de estresse, de ansiedade, que são gatilhos que podem estimular essa subida do testículo no canal inguinal. Tratamento número 2, uso do HCG, da gonadotrofina coriônica humana. Se a causa está relacionada à reposição hormonal, o HCG pode sim aumentar o volume testicular e reverter parcialmente a atrofia do testículo. Ele pode relaxar indiretamente o cremaster, né? O testículo mais pesado ele vai ter menos retração, e isso é uma opção não invasiva que muitos pacientes que fazem uso de reposição hormonal já utilizaram com resultado muito bom. Tratamento número 3. Aplicação de Botox no escroto. Sim, você ouviu certo, Botox no escroto. A toxina botulínica, ela pode ser aplicada em vários lugares do corpo, mas quando aplicada no músculo de dartos, no escroto e também no cremaster, ela pode causar relaxamento desse músculo. E como é que isso funciona? A gente bloqueia com o Botox a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. E isso faz com que o músculo ele para de contrair excessivamente. Esse músculo fica mais relaxado. Então a bolsa escrotal ela fica também mais relaxada e os testículos descem. O efeito dura somente alguns meses, geralmente 4, 5, 6 meses. Depois o efeito passa. E também tem que sempre lembrar que o Botox é um produto que ele precisa ser daí reaplicado outras vezes para a gente conseguir ter o mesmo efeito. Procure um especialista em região genital, um andrologista. Não é qualquer profissional que faz esse tipo de procedimento. Tem um estudo que foi publicado em 2016 que avaliou o uso de toxina botulínica escrotal e que mostrou melhora significativa
no relaxamento do escroto e os pacientes tiveram um índice de satisfação bastante alto. Para casos mais severos, existem também as opções cirúrgicas. Uma delas é a secção do músculo cremaster, que se chama cremasterectomia parcial. Essa cirurgia, a gente vai seccionar parcialmente esse músculo e vai impedir com que ele contraia com tanta força quando ele for estimulado. Uma outra opção também é a orquidopexia, que é a fixação do testículo na parte inferior do escroto. Isso é feito com pontos de fio inabsorvível. Na verdade, o testículo ele é literalmente ancorado, fixado na bolsa escrotal. Uma outra cirurgia também é a escrotoplastia com remodelação cirúrgica. Isso para corrigir o excesso de pele ou a contratura do músculo de Dartos. Nessa cirurgia, além de retirar uma parte da pele, a gente também vai retirar uma parte do músculo de Dartos que tem nessa camada do escroto. Antes de finalizar, eu preciso fazer aqui uma distinção bastante importante. O que eu falei até agora é sobre testículo retrátil no adulto. O testículo que sobe e desce. Existe uma condição diferente dessa, que é chamada de criptorquidia, que é quando o testículo não desceu para dentro da bolsa escrotal, e isso aconteceu lá no nascimento do menino. A criptorquidia ela é diagnosticada na infância e requer tratamento cirúrgico, que é a orquidopexia. Se não tratada, se o testículo não for recolocado dentro da bolsa escrotal do menino, aumenta o risco de infertilidade e também de câncer de testículo na sua vida adulta. Se você é adulto e o seu testículo sempre esteve na bolsa, mas agora está subindo mais, não é criptorquidia. São condições diferentes. Se inscreve no meu canal, dá um like, ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo sobre saúde masculina, de andrologia, performance sexual, sempre com conteúdo baseado em ciência, sem tabu, as melhores informações, as novidades para você aqui no meu canal.